Agora, então, vamos ver qual é o enfoque do capítulo 2, que tem como título Necessidade de uma teoria de experiência. Nessa parte, o Dewey vai apresentar as linhas fundamentais do pressuposto de que há conexão orgânica entre educação e experiência pessoal. Ele aponta uma diferença entre os termos experiência e experimento. E, apesar de ver uma relação íntima entre experiência e educação, ele alerta para o fato de que nem todas as experiências são educativas, chegando mesmo a dizer que há experiências deseducativas. As experiências deseducativas são, para ele, as que não acarretam possibilidade de crescimento e não são base para as novas experiências. São as que tornam os estudantes insensíveis às ideias e não reforçam neles o gosto por aprender. São as que levam apenas a automatismos, que não possibilitam julgamentos e o agir inteligentemente. Para ele, as crianças que passam por este estilo de enfoque associam a aprendizagem a algo tedioso, rotineiro, desagradável, penoso. E com isso, a nova filosofia da educação, ela é comprometida com uma filosofia mais dinâmica, com uma filosofia empírica e experimental. A tarefa que ela se põe é de mobilizar os esforços dos estudantes para o seu enriquecimento e, sobretudo, para as novas experiências futuras. É nesse sentido que Dewey diz da categoria de continuidade, ou, nos termos que ele usa, ele diz o contínuo experiencial. Fazendo uma citação dele novamente, o Dewey, que está na página 26, o Dewey vai dizer: desse ponto de vista, o princípio de continuidade de experiência significa que toda e qualquer experiência torna algo das experiências passadas importantes e modifica ou as modifica de algum modo para as experiências subsequentes. Tomando a experiência como problema central da educação, Dewey diz que um dos cuidados que a escola deve ter é com a seleção dessas experiências. Adverte que devem ser do tipo das que irão influir frutífera e criadoramente nas experiências subsequentes. Esta é uma citação dele, como vocês estão vendo, que está na página 17. Ele demonstra que essa seleção das experiências é parte de um bem elaborado plano que contenha as experiências, as matérias de estudos, os métodos de instrução, o material necessário à organização da escola. Então, tudo isso tem que estar no plano de estudos, no plano elaborado pelos professores. De acordo com Dewey, o principal objetivo da educação tradicional é preparar o jovem para futuras responsabilidades, enquanto que o principal objetivo da educação progressiva é enfatizar a questão da individualidade, a atenção a cada educando, observando suas características e buscando aperfeiçoar as suas qualidades. A formação crítica é, então, uma outra grande característica desta nova educação. A pedagogia do Dewey se pauta na noção da liberdade de pensamento e de atitudes, no estímulo ao uso da racionalidade e do pensamento crítico. Talvez aqui tenhamos uma certa influência da proposta kantiana, que vocês também já trabalharam em outro MOOC, a qual Dewey conhecia muito bem, como vocês viram
No texto da biografia, Dewey trabalha na sua tese de doutorado as questões trazidas por Kant. Então, a essência da pedagogia do Dewey está na defesa da liberdade, da função social da educação e da aprendizagem pela experiência. Com isso, ele entende a escola enquanto espaço ativo, onde os alunos têm ação para a formação dos alunos, e nesse processo, por meio de ação, cabe ao professor incentivar a construção do conhecimento do aluno. A experiência se dá como um processo contínuo de criação e de conexões, como eu já apresentei, de uma experiência com outra. Fundamentalmente, é a experiência que permite transformações nas relações do homem com o meio que o circunda. Está claro no enunciado do Dewey que é do educador a responsabilidade de pesquisar, orientar, avaliar, acompanhar as aprendizagens dos seus alunos. Para Dewey, é o conhecimento que leva à liberdade. E a verdadeira liberdade, ela é intelectual, alcançada pelo exercício do pensamento reflexivo. Ele explica que refletir corresponde ao ato de examinar profundamente um fenômeno, o que implica uma consideração ativa e persistente do aluno. É a partir desse estado de dúvida, de hesitação, de perplexidade, de dificuldade, seguido de um ato de pesquisa, de procura, de inquirição, que, para resolver essa dúvida, que se formula o conhecimento e a compreensão da realidade. Dewey, então, elegeu o pensamento reflexivo como imprescindível ao processo de aprendizagem. Nesse particular, Dewey e Freire se aproximam muito ao pensar a educação como uma das bases que conduzem os sujeitos, os indivíduos, a uma libertação do jugo externo. Entanto, Dewey explica que liberdade é poder agir e executar independentemente de tutela exterior. Ambos estes autores entendem dever a escola ser um meio de garantir a formação de competências lógicas e disciplinadas de pensar, garantindo um aprendizado do pensar autônomo. Dewey e Freire dizem que a finalidade da educação é formar indivíduos livres, autônomos e capazes de adaptar as condições do ambiente a seu favor. Então, com toda essa discussão e entendimento a respeito do Dewey, agora nós vamos passar a trabalhar as questões que vamos propor em relação à sistemática, ao nosso processo de avaliação. Até a próxima videoaula.